Paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo ao canal do ID. Eu estou de volta para a glória de Deus e estou aqui com uma palavra para edificar a nossa fé, para edificar os nossos corações, que está lá em Daniel, no capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Mas antes de nós lermos a palavra, eu quero fazer um pedido a vocês, que vocês deixem seu like aqui, se inscrevam no canal e aproveite e já compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, para que eles possam ser edificados por mais da palavra de Deus. E então agora vamos fazer uma oração e fazer a leitura da palavra para entender o que Deus quer falar para nós através dela. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui e aprender de Ti. Peço que seja o Senhor falando e não eu, e que todas essas pessoas que estão assistindo possam ser edificadas, Jesus amado, pela Tua palavra, no nome santo do Senhor, meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Daniel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma das partes dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Belsazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Vamos pensar um pouco no contexto para depois nós passarmos diretamente para a passagem. Daniel, ele fazia parte do povo de Israel. O povo de Israel que estava nesse período de desobediência, que vemos lá em Isaías, o anúncio de que haveria uma condenação, que Deus permitia que Israel fosse espalhado entre os povos. E assim aconteceu. Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor, foi tomada então ali pela Babilônia, e esses jovens foram sequestrados, foram levados para o palácio para serem servos do rei. Daniel, nós podemos ver que ele era um servo do Senhor, porque mesmo em um povo corrupto, aprisionado ou escravizado por um povo ímpio e mais profano ainda do que o seu, Daniel escolheu ser fiel e foi fiel até o fim da sua vida. Eles o tiraram da sua terra, eles mudaram o seu nome, mudaram até a sua alimentação, mas por mais que tentassem mudar tudo em Daniel, eles não conseguiam mudar a sua essência, porque ele sabia a identidade que ele tinha firmada em Deus. Ele sabia que a sua vida estava forjada em Deus. Ele decidiu então não se contaminar, não comer daquela comida, porque provavelmente aquelas comidas ali eram consagradas a outros deuses e eram comidas que ele não podia comer, porque para os judeus eram impuras. Daniel, assim, em Babilônia, decide permanecer firme. E veja como é bom termos boas influências. Os amigos de Daniel seguiram o seu exemplo e não comeram juntamente com ele. Fica o recado para você aí, tome cuidado com suas amizades, porque a depender do meio em que você está, você pode ser influenciado a pecar ou a ficar mais próximo do Senhor. Por terem sido fiéis, o Senhor deu a Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel muita sabedoria e muito conhecimento. E a Daniel especialmente por ter decidido se posicionar, o dom de interpretar sonhos. Então, meu amigo, não importa onde você esteja, a ameaça que esteja sobre você, em que lugar você está, seja firme no Senhor, guarde a sua essência e permaneça fiel, pois o Senhor te ajudará e te capacitará não só a permanecer firme, mas a fazer a diferença naquele meio e a mostrar para todo o mundo que Deus é o Senhor. Então permaneça fiel, como foi Daniel, como foi Sadraque, como foi Mesaque, como foi Abednego. E mesmo se você passar por dificuldade, como eles passaram, mesmo se você for jogado na cova dos leões, mesmo se você for jogado na fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais, você poderá
passar e glorificar o nome do Senhor, e mesmo que você morra, porque essa era a certeza que eles tinham, mesmo se eles morressem em meio a essas dificuldades, eles sabiam que valeria a pena, eles sabiam que valia a pena permanecer fiel, porque aquilo não valeria só para aquela vida, mas para a vida eterna, para a vida vindoura, valeria perante o nosso Senhor. E para você hoje que tem a sua certeza da sua salvação, vale a pena permanecer fiel, porque mesmo se você morre nessa terra, você tem vida eterna garantida no Senhor. Essa terra é passageira, essa terra é vã, e tudo que está nela vai desaparecer, mas a palavra de Deus é para sempre, e as verdades eternas, são para sempre, e se nós estivermos firmados nela, nós também teremos uma morada eterna, não na Jerusalém, que foi tomada pela Babilônia, mas sim na Jerusalém eterna, na nova Jerusalém, na morada celestial que nós teremos com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá buscar a sua noiva. Se você ainda não tem certeza de salvação, esse é o seu momento. Se você ainda não é cristão e quer aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador para dizer não para este mundo e dizer sim para a palavra de Deus, sim para a santidade, sim para a vida eterna, faça essa oração comigo, repita essas palavras que eu vou dizer agora. Senhor Jesus, hoje eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Pai, perdoe os meus pecados, faça de mim uma nova criatura, escreva meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Então, assim como Daniel, que foi trazido de uma nação completamente depravada, desviada dos caminhos do Senhor, foi levado para uma nação completamente profana, decidiu ser santo, decidiu ser fiel, que você também, nesse mundo perdido, totalmente corrompido, possa decidir ser santo, assim como Daniel foi, assim como Jesus foi. Vamos então fazer uma oração para encerrar esse vídeo. Senhor Jesus, querido Deus, meu Pai, nós agora encerramos, Senhor amado, esse momento de reflexão da Tua Palavra. Somos gratos ao Senhor. Que nós possamos ser cada dia mais santos, que possamos resistir ao mal cada dia mais, em nome de Jesus. Nos ajude, Deus, a permanecer fiéis a Ti, permanecer fiéis à Tua Palavra, mesmo em meio a um mundo completamente corrompido, a um mundo profano, em meio a várias pessoas que, Jesus amado, dizem não a Ti, sim para o mundo, para os prazeres, e ainda tentem nos oferecer, tentem nos impor isso, que nós possamos estar firmados na nossa identidade que está forjada em Ti, que nós possamos estar apegados à nossa essência, que é o Senhor, que nós possamos ter em nosso coração a certeza de que o Senhor é suficiente em todas as áreas, para que então podemos rejeitar aquilo, Jesus amado, que nos oferecerem que é contra o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram este vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar para todos os seus amigos, para que eles possam conhecer mais da Palavra de Deus. É isso. Muito obrigado e nos vemos depois.